Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Afinal de contas, todo imigrante tem valor em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Consulado Geral do Brasil, no distrito de Faro, na região do Algarve. Meus amigos, hoje eu quero fazer um vídeo para vocês muito importante. Só que o tema de hoje é: eu sou brasileiro, gostaria de voltar em Portugal, mas estou impossibilitado. Por que será? Mas editor, roda a vinheta. Meus amigos e família imigrante de valor, como eu já disse, hoje eu estou aqui na região de Faro e estou ao lado do Consulado Geral do Brasil em Faro. Só o que acontece, meus amigos, eu gostaria muito de voltar para presidente nas eleições agora, só que estou impossibilitado. E por quê? Olha só, como vocês sabem, eu moro aqui em Portugal e para nós brasileiros que moramos no exterior, para votar em outro país, nós primeiramente teríamos que fazer o quê? A transferência do nosso título de eleitor. Ou seja, a transferência do nosso domicílio eleitoral. Como eu já estou aqui em Portugal, eu acabei não percebendo e também não me preocupando dessa tal importância, que é votar para presidente do nosso país. E o que acontece? Como eu não fiz essa transferência, eu não posso votar. Agora, o que cabe a mim é apenas justificar o meu voto, tá certo? Então, isso é importante. Já que você também está nas mesmas condições que eu de não poder votar, se preocupe e se atente, porque você precisa justificar o seu voto. Então, meus amigos, se você também não fez a sua transferência, você não vai poder votar no exterior. E cabe a nós agora justificarmos o nosso voto. No caso, como nós estamos em outro país, nós podemos votar apenas para presidente e vice-presidente. Aliás, lembrando, somente quem fez a sua transferência do seu domicílio eleitoral, tá certo? Por quê, pessoal? Nós tínhamos uma data para ter feito o pedido de transferência. Agora, para as próximas eleições para presidente, se nós continuarmos morando no exterior, permitindo Deus, e também com o nosso planejamento, com a nossa vontade, com as questões dos nossos interesses e relações internacionais também entre países, o que acontece? A partir de novembro, depois que acabar as eleições, nós poderemos fazer esse pedido de transferência. Porque nesse caso deste ano, a transferência pode ser feita ou pedida com 151 dias antes do pleito. Já que nós estamos próximos às eleições, não podemos pedir. Então, 151 dias antes do pleito é que se pode fazer um pedido de transferência do título de eleitor ou do domicílio eleitoral, tá certo? Então, isso aí é um alerta importante para nós, para toda a família imigrante de valor, para todos os brasileiros que moram no exterior ou também muitos imigrantes que acompanham o nosso canal. Se atente aí ao seu país, o processo de transferência também de acordo com o seu país. Outro ponto muito importante também, meus amigos, que conta do motivo ou que impede agora de eu não votar nessas eleições, é porque eu não pensei nisso antes. Como um belo brasileiro, como um típico brasileiro, nós brasileiros deixamos muitas coisas para depois, para quando não tem saída, para quando é muito necessário, e pela infelicidade eu não pensei nisso antes. Por mais que a gente sabe que a cada 4 anos acontecem as eleições presidenciais, eu acabei não pensando nisso antes, na importância de transferir, na importância do meu voto, na importância ou na necessidade que o Brasil precisa para mudar muitas coisas importantes, tá certo? Eu, infelizmente, não pensei nisso antes por causa da acomodação de estar aqui no país e também pela falta de interesse que veio surgir agora nos últimos dias. Mas esse tempo todo que eu estou morando aqui em Portugal, e eu falhei como um cidadão na importância do nosso voto
para o nosso país, para o benefício do nosso país. Por mais que eu não esteja morando no país, tenho meus pais, meus irmãos, meus familiares, meus amigos, e é o país que eu amo. Então, pela minha acomodação, essa minha falha, vejo a minha falha agora também, reflito aqui junto da minha falha, junto com muitos brasileiros que nós falhamos, né? Porque não pensamos antecipadamente, me acomodei e não me interessei por uma coisa muito importante, por uma situação muito importante. E eu me lembro que quando eu saí do Brasil, que já foi na outra questão das eleições, no outro processo de eleição, os comentários que estavam sobre a nossa nação, o problema da corrupção, muitas coisas que estavam acontecendo, o conflito partidário, pessoas que estão tomando para si movimentos políticos, desejos políticos, ambições políticas, enquanto cidadão estão sofrendo por partidos políticos ou por políticos que estão primeiramente interessados nos seus próprios desejos, vontades e ambições, ou ganâncias, melhor dizendo. Porque a ambição, eu entendo que todos nós podemos ter uma ambição no desejo de crescer, de melhorar, de mudar, de ser transformado para melhor. Agora, a ganância é onde a pessoa quer tudo para ela, deseja tudo para ela e não pensa no próximo, e principalmente no caso político agora não pensa na nação. Essa é uma grande questão. Então esse segundo ponto é porque eu não pensei nisso antes, eu acabei me acomodando. Agora, meus amigos, uma questão importante também, que é o terceiro ponto, porque agora eu não posso votar em Portugal, é porque eu não busquei informações importantes, informações relevantes, informações sérias e com fontes verdadeiras e reais. Nós estamos num momento político muito complicado. Nós estamos vendo aí essa divisão política, esses problemas, esses conflitos políticos acontecendo no nosso país. E hoje eu observo, eu não busquei informações necessárias, informações importantes. Sabe por quê? Olha só, cada dia que passa, nós vemos a imagem que é colocada sobre o governo atual, inclusive aqui na Europa, principalmente aqui na Europa. Agora, as questões dentro do Brasil também, nós estamos vendo aí, cada dia que se passa. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo, um comentário sobre o vídeo, e vi o vídeo também sobre um dos componentes do TSF fazendo um gesto de cortar pescoço. E além disso, nós estamos vendo cada vez mais o TSF se intrometendo ou colocando juízos ou sentença, interpretações partidárias e individuais sobre a Constituição brasileira, e também exercendo juízo sobre muitas coisas que não cabe ao TSE, ou melhor, que não cabe ao TSF, tá certo? Porque eu estou falando aqui do Tribunal Superior Federal. O TSE tem a ver com a questão eleitoral do nosso país, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou dizendo sobre o TSF, Tribunal Superior Federal, que alguns componentes estão tendo atitudes, juízos, sentenças que não cabem a eles, e não estão respeitando o presidente da República, não está respeitando também os outros poderes, no caso dos deputados federais ou senadores, no que tange a cada responsabilidade de cada departamento. O TSF, além de manipular muitas informações, está exercendo juízos e interpretando a Constituição de acordo com seus interesses. Nós estamos vendo aí tantas proibições que eles estão colocando, não somente sobre o atual governo, mas pessoas próximas a eles, e muitas coisas sobre o cidadão brasileiro, que muitos de nós não estamos percebendo ou dando atenção, tá certo? Que aí volta o segundo ponto, é porque muitos de nós não nos preocupamos, deixamos as coisas acontecerem, deixamos as coisas andarem e depois sofremos grandes consequências. E nós estamos vendo aí proibições das imagens do 7 de setembro atual, agora de 2022,
estamos vendo proibições sobre a manifestação ou o discurso do Bolsonaro lá na ONU. Estamos vendo aí a proibição do presidente Bolsonaro não poder fazer live da casa dele, de onde ele mora, alegando que é um local público, e aí eles estão questionando essa questão. Então, olha só quantas interpretações, quantos juízos ou quantas sentenças o TSF, personagens ali do TSF manipulando, proibindo, colocando coisas que não cabem a eles. Então, meus amigos, nós estamos vendo cada vez mais o TSF proibindo cada vez mais coisas, proibindo, na verdade, tudo que é contrário aos partidos de esquerda, tudo que é contrário agora, atualmente, contra o PT, eles querem proibir, eles querem travar a boca de todo mundo. E isso é um grande problema, até porque hoje nós estamos numa era da informação, nós estamos diante da grande tecnologia, das comunicações cada vez mais livres e acessíveis a muitas pessoas. E o que acontece? Eles querem proibir tudo, inclusive censurar a manifestação ou a declaração de nós, a declaração de cada pessoa na internet, nas redes sociais e em outros meios de comunicação também. Então isso é muito sério. O TSF exercendo ou querendo exercer um papel que não cabe a ele. E na verdade ele está exercendo de maneira autoritária, de maneira déspota e colocando a nossa nação numa situação muito complicada. Então nós precisamos tomar um grande cuidado. E eu acabei me equivocando e ficando triste com essa minha má escolha, com essa minha má decisão, como eu já disse, a minha falta de interesse. E cada dia que passa eu vejo a importância do nosso voto consciente, do nosso voto de maneira correta, tá certo? E por último, o que eu anotei aqui é o seguinte: infelizmente, se nós não tomarmos cuidado com essa questão do TSF, como eu já disse, se nós não pararmos e mudarmos as nossas atitudes em relação a essa questão de eleição, de governo, do interesse sadio, sem briga, sem discussão, sem controle da política, porque nós brasileiros temos aquela péssima ideia, aquele péssimo pensamento de que política e futebol não se discute, não se conversa. Mas para pessoas civilizadas, decentes e inteligentes, se discute sim. Se discute com cuidado, com respeito, com carinho e principalmente com inteligência. Porque a política é que manda toda a situação do país. É através dos políticos que nós vivemos bem ou vivemos mal. Então, se o nosso país hoje está quebrado, foi porque maus políticos organizaram ou administraram até então o nosso país. E o grande problema nosso é, como já diz aquela música: deixa a vida me levar, vida leva eu. Enquanto não tem problemas, enquanto não tem um caos, enquanto não tem conflitos sociais, vamos deixando. A gente não se manifesta, a gente não se inteira, a gente não aprende sobre as questões políticas e educacionais do nosso país, e aí passamos grandes problemas. Então nós precisamos mudar esse quadro do deixa a vida me levar, vida leva eu, e precisamos aprender de maneira consciente e mudar a realidade do nosso país, influenciar de maneira sadia, amigável, outras pessoas também, para que o nosso país volte a melhorar numa situação em que toda a nação brasileira precisa. Agora, o grande problema nisso tudo, eu quero fechar aqui dizendo o seguinte: os grandes discursos hoje é que eles estão preocupados em salvar a democracia. Tem um mosquito aqui me incomodando, mas vamos continuar, eu não vou editar. Eles dizem que querem salvar a democracia. Isso é um ledo engano. Nós vemos aí que eles são déspotas, são tiranos, então não tem democracia. Eles querem enfiar goela abaixo as suas vontades, as suas interpretações, os seus interesses para toda a nação brasileira.
Outra coisa que eles estão falhando, principalmente muitos países ou governantes da Europa, é no sentido de que querem salvar o meio ambiente. A Europa está cada vez mais com dificuldades em recursos naturais, principalmente sobre floresta, e querem questionar a questão da floresta amazônica. Outra questão é a luta contra a desinformação e fake news. Quando diz respeito a eles, de uma crítica ou de colocar a verdade às claras, eles falam que é fake news, eles falam que é desinformação, eles falam que é uma enganação. Mas quando eles querem colocar a opinião deles, eles estão sendo certos, eles estão pensando na minoria. Se eles estão pensando na minoria, por que quebraram tanto o país esses anos todos? E por último, eles dizem que querem recuperar a imagem do Brasil mundo afora. Como vocês estão vendo, eu estou aqui no Consulado de Faro, o Consulado Geral do Brasil em Faro. Na hora que eu fui entrar ali para resolver uma outra questão que eu estou vendo e buscando para ter o título de igualdade, eu já tenho um título de residência ou autorização de residência, e eu vim aqui para ter o direito de igualdade. Tem alguns recursos aqui em relação à nacionalidade portuguesa. Não é a nacionalidade portuguesa por enquanto, ok? E eu vou fazer um vídeo próximo documentando toda essa minha trajetória aí, todo esse meu processo em relação a esse documento. Mas olha só, quando eu estava aqui chegando na porta ali, me abordou uma senhora com um microfone na mão e um gravador, educada, discreta. Só que aí ela pegou e fez algumas perguntas se eu iria votar, só que infelizmente não vou porque eu não fiz a transferência do meu título. E a segunda questão que ela falou foi que eu já pagaria uma multa. Então quer dizer, ela mesma já trouxe uma desinformação. Só que a terceira questão que ela abordou, que foi o que me chamou a atenção: a gente pensar em multa ou não, não tem problema. Agora, por isso que é importante a gente se informar. Agora, a questão foi que ela, como uma jornalista aqui de Portugal, ela colocou uma questão em pauta como se o governo Bolsonaro tivesse em queda e fosse prejudicial para toda a nação, mas sim o PT e Lula fossem bons. Então nós vemos como que é pintado o governo atual diante da Europa, diante de Portugal também. Nós como brasileiros vemos várias situações e vemos o quanto o governo Bolsonaro é mal visto aqui pela imprensa também, que manipula a imprensa comprada, tá certo? Aqui na Europa. Mas eu quero finalizar esse vídeo para não ficar muito longo, embora eu estou vendo aqui pelo tempo, mas eu espero que vocês pensem nisso. Busque informações necessárias, reais e importantes. Você que vai ter oportunidade de votar, valorize seu voto. Vote de maneira consciente e na importância do país, tá certo? O melhoramento do país, e ajude outras pessoas de maneira consciente. Mas eu quero pedir que você deixe aquele like e faça algum comentário aí nesse vídeo, o que você concorda ou não. E juntos nós estamos no próximo vídeo, tá certo? Que Deus abençoe. E eu quero fazer um 360 aqui, porque é uma vista muito bonita. Aqui é um museu e um local de provar vinhos. Estava vendo ali na placa, e essa paisagem bonita aqui. Estou aqui na região de Faro, o Consulado Geral do Brasil em Faro. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Outra coisa que eu anotei aqui também que é muito importante, meus amigos, é a questão... Puta que bosta de mosquito, mano. Outra coisa que eu anotei aqui que é muito importante, meus amigos, de por que... Esse mosquito tá de brincadeira, tá minha cara. Outro ponto muito importante, meus amigos, que eu não... né? Porque nós brasileiros